Você provavelmente já ouviu o nome Jezabel. Muitos usam de forma pejorativa para se referir a alguém que não presta, a alguém de índole duvidosa. Mas quem então foi Jezabel na Bíblia? Jezabel foi esposa de um grande rei israelita. Nós já estamos falando do rei Acabe, rei de Israel entre os anos de 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etbal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis do Antigo Testamento. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher extremamente má, uma mulher perversa, que perseguiu os profetas de Deus e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar numa das pessoas mais lembradas dentre todos os personagens bíblicos. Se você frequenta templos evangélicos ou templos cristãos, com certeza você já ouviu o nome Jezabel, e é sobre ela que nós vamos falar neste vídeo. Eu já peço a sua ajuda para você colaborar com o canal O Segredo na Bíblia. Fica do início ao fim do vídeo, tá bom? Se liga em todo o conteúdo. Também se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, tá bom? Então, pessoal, mas quem é mesmo Jezabel? Qual a história de Jezabel? Jezabel era uma princesa dos Sidônios que se casou com o rei Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido por Omri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel, cerca de 880 a.C., o ano em que isso ocorreu. Jezabel era declaradamente devota de Baal Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com o rei Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando os seus deuses nativos também em Samaria, seu novo lar. Você encontra isso no livro de 1ª Reis, capítulo 16, versículo 31 a 33. Jezabel era persuasiva e convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera. Você encontra isso em 1ª Reis 18:19. Jezabel era uma rainha de personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o seu povo. Jezabel então deu início a uma perseguição aos profetas de Deus, do Deus de Israel. Assim, ela mandou matar todos aqueles que se pusesse contra suas práticas de idolatria. Você encontra isso no livro de 1ª Reis 18:4. A Bíblia mostra claramente que a rainha Jezabel tinha forte influência sobre o rei Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse conforme ela desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel: Acázias, Jorão e Atália. Existe uma discussão se Jezabel realmente foi a mãe de Atália. Ela também instruiu seus filhos de acordo com as suas práticas. Atália, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá quando se casou com Jeorão, filho de Josafá. Você encontra isso no livro de 2ª Reis 8:18. A rainha Jezabel e Elias, dentro da narrativa bíblica, também tem seus destaques. Um destaque muito interessante na Bíblia é que o principal desafeto da rainha Jezabel era o profeta Elias, outro muito conhecido nas escrituras sagradas. Elias reprovava os costumes da rainha Jezabel. Num dos episódios mais conhecidos da história bíblica, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Neste discurso, então caiu fogo de Deus e os profetas de Baal acabaram massacrados.
Isso está no livro de 1. Mesmo com a prova real do poder de Deus e com o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu o seu modo idólatra de viver. Muito pelo contrário, neste momento ela intensificou ainda mais sua perseguição. Ela ameaçou o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Outro personagem que se enquadra perfeitamente na história de Jezabel, com destaque, é Nabote. Outro personagem na história desta mulher, da rainha Jezabel. Jezabel foi a pessoa que conduziu as ações no caso da vinha de Nabote, agindo de maneira inescrupulosa. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio do rei Acabe. Então o rei desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociar sua vinha de modo algum. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse daquele homem, que desejava manter a terra de sua herança. Contudo, a rainha Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Você encontra isso em 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. Entretanto, esse evento, combinado com outros atos de crueldade da rainha Jezabel, trouxe terríveis consequências à casa do rei Acabe, que acabou sendo exterminada. 2 Reis, capítulo 9, versículo de 7 a 26, você encontra esses detalhes. E um ponto que você deve estar querendo saber: a morte da rainha Jezabel. Quando o rei Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Acázias e Jorão. Mas Geu, um oficial do exército, Geu ou Jeú, conforme queira pronunciar, um oficial do exército assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio da rainha Jezabel, ou da ex-rainha Jezabel nesse momento, né? No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente esperando por Jeú, com a intenção de afrontá-lo. Você encontra essa passagem em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Então Jeú deu ordens para que oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Após ela ser lançada pela janela, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 33. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Uma observação interessante é que nós devemos perceber pela narrativa bíblica que Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei, por ter sido filha de Etbal, o rei sidônico. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. 2 Reis, capítulo 9, versículo 33, você encontra essa narrativa. Vale lembrar que os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. Está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 38. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 2 Reis 21, 23. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. Reis,
2 Reis, capítulo 9, versículo 33. Dentro da narrativa bíblica, pessoal, o nome Jezabel também aparece no Novo Testamento. O nome da rainha Jezabel aparece no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículos de 20 a 23. A designação, essa mulher, Jezabel, refere-se acerca da pessoa auto-intitulada profetisa, que ensinava e promovia a imoralidade sexual e a idolatria, dois dos mais importantes costumes do paganismo na Ásia Menor. Não se sabe exatamente se tal designação referia-se a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro daquela igreja, que induzia os cristãos às práticas pecaminosas como uma forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome se tornou um símbolo da apostasia. Essa foi a história da rainha Jezabel. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu te agradeço e peço a sua ajuda humildemente. Se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificações. Outra coisa interessante que eu tenho para você literalmente limpar sua mente das crenças limitantes através de uma base bíblica sobre prosperidade e sobre dinheiro. Eu te mostro a verdade sobre esse assunto. Prosperidade, sobre dinheiro, sobre riqueza, com bases bíblicas. Adquire o livro digital O Segredo na Bíblia, que está aqui abaixo na descrição. Dessa força e dessa moral, dessa confiança pra gente. Caso você não queira ler, também tem o conteúdo em vídeo slides numa área de membro, tá? Vai aí na descrição e acessa lá. Eu te vejo no próximo vídeo de O Segredo na Bíblia.